Shalom, shalom! Olá, meus irmãos. Eu quero aproveitar esta nossa oportunidade e compartilhar com vocês uma breve reflexão, que com certeza ela irá abençoar a sua vida. E a palavra que estaremos refletindo, ela vai estar na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 10, onde o nosso texto ele vai nos dizer assim, desta maneira: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, a partir deste texto, o apóstolo Paulo ele vai transmitir sérias e importantes instruções para o povo da igreja de Éfeso, no tocante às armaduras de Deus. Porém, antes dele repassar essas informações, o apóstolo Paulo ele instrui a este povo maneiras, condutas e posturas como eles deveriam se comportar. Os filhos para com seus pais, ele ensina com isso ao servo de Deus a imensa preocupação que o nosso Deus tem com a primeira instituição formada no mundo, que é a família. Onde ele instrui as mulheres dizendo em Efésios capítulo 5, versículo 22: Vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. E ele assim explica, porque assim como o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. E ele segue agora instruindo aos maridos: Maridos, amai vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja, assim se entregou por ela. E aqui podemos refletir juntos: esposas, como vocês têm tratado a seus maridos? Maridos, como temos amado a nossa esposa? Como instrui a Bíblia ou como diz o mundo? E as nossas casas, reina a palavra de Deus ou o que o mundo tem ditado? No capítulo 6, no versículo 1, Paulo ele instrui aos filhos, dizendo: Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E ainda também no versículo 2 e 3, ele declara desta maneira aos filhos: Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas por longos tempos sobre a terra. Vivemos em um tempo em que a violência não se limita, invadindo os lares, pondo a posição e condições piores do que nas ruas. Mas eu quero declarar sobre as nossas casas, sobre a nossa família, está repreendido em nome de Jesus. Em nossa casa reina a palavra de Deus. Em nossos lares reina a paz. Em nossos lares reina o amor. E o Senhor Jesus Cristo tem todo o controle de nossos caminhos em suas mãos. Destes versículos, tiramos os seguintes aprendizados. Deus ele ama a família, a quem ele constituiu, homem, mulher e filhos. E o segundo, assim como os filhos são herança do Senhor, no entanto, isso não os dá direito de destratarem a seus pais. E quando chegamos no versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando aprendemos a nos comportar individualmente, esposa para com o marido, marido para com a esposa, filhos para com os pais e pais para com seus filhos, quando aprendemos a tratar e a cuidar tudo aquilo que Deus nos concedeu, que é a nossa família, podemos sim, e a nós é atribuído o direito de adquirir força, o direito de adquirir poder no Senhor. Saiba de uma coisa: o nosso Deus, ele não quebra princípios. Meus irmãos, a pergunta que fazemos aqui é: como temos tratado, como temos conduzido a família que Deus nos concedeu? Muitas pessoas se dizem preferir ficar com seus amigos do que ficar com a família com que Deus o presenteou, somente porque ele escolheu os seus amigos. Mas sabe de uma coisa: o que escolhemos não nos confronta, e sim se molda ao que nós queremos. Mas aquilo que nos confronta, nós precisamos aprender. Mas vivemos em um tempo em que todos querem falar e ensinar, mas pouco querem aprender. Para muitos preferem se afastar, pretendendo assim e perdendo assim tesouros escondidos de Deus para a sua vida. A Bíblia nos diz que Deus
tem para cada um de nós tesouros escondidos. E, meus irmãos, se eles estão escondidos, precisam ser cavados. Mas poucos querem e desejam cavar poços. Meus amados, será que as nossas condutas e posicionamentos demonstram que estamos sendo fortalecidos no Senhor? Ou no seu adversário, que é o diabo? Que tipo de poder, que tipo de virtude tem se revelado em nossas vidas? São virtudes ou são vícios? Que tipo de poder tem sido revelado através de nossos posicionamentos? Se cumprimos e se guardamos os mandamentos de Deus, somos confrontados, vencendo a nossa vontade e aos nossos desejos da carne. Mas ao tempo, meus irmãos, ao tempo que vencemos a nossa carne, o nosso espírito, ele é fortalecido, mas fortalecido em Deus, e passamos a ser um agente produtor de vida, cheio de poder e fortalecidos no Senhor Jesus. Amém? Meus amados, guardem essa reflexão em seu coração e que possamos todos sermos fortalecidos somente e exclusivamente na força e no poder do Senhor Jesus. Eu quero te convidar, caso ainda não tenha feito, a dizer um sim para Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Reconheça-o como seu único e suficiente Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Salva-me, liberta-me, escreve o meu nome no seu livro da vida. Amém? Meus irmãos, inscrevam-se em nosso canal, curtam, compartilhem, ative o sininho das notificações. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.